A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nós estudaremos a lição de número 3 desse trimestre, que traz por título o céu, o destino do cristão. Uma lição muito importante, também de grande importância para toda a igreja, e aqui nós iremos falar sobre a morada do cristão, o alvo do cristão, aquilo que o cristão tem como expectativa para a sua vida. Nós estudaremos essa lição e nesse trimestre nós estamos estudando o tema da revista da Escola Bíblica Dominical, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20. A verdade prática da lição nos diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. A leitura bíblica em classe se encontra nos livros de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e 21, Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4, que nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós temos 3 objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo desta lição é distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. O segundo objetivo da lição é apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. E o terceiro objetivo é pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente.
conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Na nossa lição aqui, na introdução, nós vemos que o comentarista, ele comentou dizendo que essa expectativa do céu, ela só é uma realidade para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que um dia experimentaram um novo nascimento e que agora vive uma vida não nas suas concepções, não nas suas ideias, naquilo que ele acha, mas naquilo que a Bíblia diz, e também uma vida experimentada através do auxílio e da graça do Espírito Santo. Aqui o comentarista pontua a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, falando que o cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que é espiritual, ele tem o discernimento correto das coisas espirituais, porque essas coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Ele diz também aqui na introdução que muitos que se apresentam com a sabedoria humana, de diversas concepções e muitas delas enganosas, e eles têm uma percepção errada a respeito do céu, e por conta disso, muitas vezes chegam até mesmo a dizer que o céu não existe, que isso é história de crente, história de pessoas que não têm o conhecimento exato daquilo que é a realidade. Contudo, para o cristão, nós temos a garantia da gloriosa promessa de desfrutar do céu como a nossa morada na vida eterna com Deus. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos aqui na página 195, falando sobre o mundo vindouro, ou o mundo que há de vir, sobre o céu. Aqui está escrito da seguinte forma: nós cremos, professamos e ensinamos que existe um mundo vindouro para os salvos em Cristo Jesus. Então, na nossa declaração de fé, na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, nós temos esse credo, esta crença, e nós também professamos ela, proclamamos e também ensinamos sobre a realidade do céu. O céu não é algo fictício, não é uma fantasia, não é nada como muitos pensam, mas na verdade o céu é uma realidade. Nós temos esta concepção, nós temos essa expectativa também de um dia entrar nos céus, e nós acreditamos no céu pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala-nos a respeito desse céu glorioso, desse lugar aonde Deus preparou para ser a morada de todo salvo, de maneira que só poderá entrar lá aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Os demais que não tiveram um encontro com Jesus, que não se entregaram a Ele, que não o confessaram como seu Senhor e Salvador, jamais poderão entrar nos céus. Nós aqui no tópico 1, nós temos:
Céu, o alvo de todo cristão. O céu, ele é almejado por todo cristão. Haja vista, todo cristão, ele quando nasce de novo, quando ele experimenta o novo nascimento, quando ele tem um encontro com Jesus e agora passa a ser um homem ou uma mulher de Deus, que lê a Bíblia, que ora todos os dias, que tem uma vida de santidade, que uma vida separada das coisas desse mundo, ele deseja o céu, ele tem o céu como o seu alvo principal. Ele quer estar na presença de Deus, desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu para ele. No subtópico 1 desse primeiro tópico, nós temos a definição do que é o céu. A palavra hebraica Shamaim, que significa céu ou céus, que aparece lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Esta mesma palavra aparece no Antigo Testamento 419 vezes. Ou seja, é um número significativo no Antigo Testamento. Nós temos essa palavra aparecendo 419 vezes. E já se inicia no capítulo 1 do Gênesis, no versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus ali é a palavra hebraica Shamarim, que significa céu ou céus. Então ela no Antigo Testamento aparece 419 vezes. Já no Novo Testamento, esta palavra céu também aparece, mas aqui o termo é grego, é o termo ouranos, que aparece 280 vezes no Novo Testamento. Então, somando entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos a palavra céu aparecendo em toda a Bíblia por 699 vezes. Então, haja vista a gente olhar e perceber que se o céu fosse algo fictício, algo da imaginação humana, nós não teríamos um número tão expressivo de vezes aparecendo esta palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 3, nós temos a palavra céus aparecendo aqui, já em Mateus, capítulo 3, versículo de número 2, onde a palavra de Deus diz: e dizendo, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então a palavra céus aqui no Novo Testamento é oranos, que tem por significado a palavra céu. Nós temos também, irmãos, a palavra Shamarim, traduzida por altura, e temos a palavra oranos como algo elevado. Porém, ambas as palavras são usadas para refletir ou referir a três locais distintos. Tanto a palavra Shamarim, como a palavra oranos, que é no grego, a palavra Shamarim em hebraico, no Antigo Testamento, a palavra oranos no grego, Novo Testamento, tanto uma como a outra se refere a céu. A palavra Shamarim foi traduzida por altura e a palavra oranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Então nós temos aqui três céus onde nós vamos comentar um pouco. Que tanto a palavra Shamarim como a palavra oranos trazem o mesmo significado para esses três tipos de locais distintos. O primeiro local aqui é o céu atmosférico. É o céu que nós podemos enxergar com os nossos olhos, cujas aves dos céus voam, onde nós enxergamos as nuvens dos céus, e esse é o primeiro céu
é o céu chamado céu atmosférico. Aqui no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, versículos 11 e também o 17, a palavra de Deus nos diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Então nós vemos aqui a palavra Shamarrim no hebraico aparecendo aqui em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11, se referindo ao céu atmosférico, da onde cai a chuva, da onde também nós podemos ver as nuvens do céu. Mas ainda no versículo 17 nós temos o versículo dizendo: e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais de boa terra, da boa terra que o Senhor vos dá. Nós temos aqui também que feche ele os céus. Essa palavra céus é a palavra Shamarrim no hebraico, se referindo a este primeiro céu, ao céu atmosférico. Mas nós temos ainda aqui o segundo céu, o segundo local distinto, que é o universo ou o firmamento dos céus, ou também conhecido como o espaço sideral, onde nós não podemos ver com os nossos olhos humanos, nossos olhos nus, porém nós conseguimos enxergar com auxílio de instrumentos que podem nos fazer enxergar, como por exemplo uma luneta, ou através de um outro aparelho que possa ser usado para esta finalidade. Nós temos então agora no segundo céu o universo ou firmamento, ou também o chamado espaço sideral. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 14: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Veja aqui a palavra céus aparecendo, a palavra Shamarrim, mas também se referindo aqui a universo, ou o firmamento dos céus, ou o espaço sideral, onde Deus colocou lá o sol, a lua, as estrelas. Mas temos ainda em Gênesis, capítulo de número 15, o Senhor Deus convidando a Abrão a sair da tenda e para olhar para os céus. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 5, a palavra de Deus diz: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente, ou a tua descendência. Esse céu que Deus pediu para Abrão olhar é para o céu sideral. O céu é onde está o firmamento dos céus, o universo, o céu considerado como o espaço sideral. Mas nós temos ainda uma terceira colocação de uma distinção desses céus, que é o céu conhecido como a morada de Deus, o lugar onde Deus mora. E é neste céu aonde o crente, o cristão, vai morar com Deus na eternidade. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 63, profeta Isaías, capítulo de número 63, versículo 15, sobre esta morada de Deus, o lugar onde Deus habita. Capítulo 63, versículo 15 do profeta Isaías, nos diz assim: atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. Então aqui está falando deste céu, conhecido na Bíblia como a morada de Deus, o céu onde o crente um dia irá desfrutar,
onde o crente irá contemplar a face de Deus, aonde o crente irá passar a eternidade. Mas Mateus também diz, no Evangelho, capítulo de número 7, versículos 11 e também o 21, Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. O nosso Pai está nos céus. Os céus aqui é a morada de Deus. E ainda versículo 21 de Mateus 7 nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O reino dos céus aqui é o lugar aonde Deus habita. Então nós temos estas três definições de céus. O primeiro céu, chamado céu atmosférico. O segundo céu, chamado de universo ou firmamento dos céus, ou até mesmo conhecido como o espaço sideral. E temos a terceira colocação, a terceira definição de céu, como sendo a morada de Deus. Desses três locais aplicados à palavra do céu, o mais importante para o crente, para o cristão, é o terceiro céu, aonde é a morada de Deus. Por que é o mais importante? Porque é neste céu, é neste lugar, onde os crentes, os cristãos, passarão a eternidade ao lado de Deus. Então, meus amados, nós temos aqui nesse primeiro tópico a definição do que é céu. Nós vimos aqui céu no Antigo Testamento, céu no Novo Testamento. Mostramos aqui que essa expressão céu aparece em toda a Bíblia por 699 vezes. Vimos também aqui a classificação da distinção entre o primeiro, o segundo e o terceiro céu, conhecido na Bíblia. Mas agora no segundo subtópico, nós vamos ver o céu conforme o ensino do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui o que Paulo, o apóstolo, nos ensina a respeito do céu. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e não por acaso este céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como o lugar celestial, lugar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. Então Paulo, ele enfatizou nas suas cartas sobre o céu. O céu aqui não é o céu atmosférico, não é o céu astronômico, mas o que Paulo trata aqui é sobre o céu como sendo a morada de Deus, o destino de todo o cristão. E Paulo, ele chama esse lugar celestial de lar dos salvos em Cristo Jesus, onde nós temos um destino assegurado, o lugar onde nós estamos preparando-nos para estar e ficar para sempre. Mas Paulo chama este lugar como o destino dos salvos, o lar dos salvos, o lugar que está assegurado para todo aquele que um dia nasceu de novo, para todo aquele que um dia confessou Jesus como seu Salvador, e que agora vive na expectativa do céu. O apóstolo Paulo, então, ele escreve sobre os céus, e na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, Paulo escreveu no versículo 17, sobre este lugar celestial, sobre este lar onde os salvos
irão morar por toda a eternidade. Paulo, ensinando sobre a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, escreveu no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala desta morada, deste lugar celestial. Mas Paulo também escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, e também versículo de número 20, sobre esse santo lugar, esta santa morada, que é o céu. No versículo 3 do capítulo 1 aos Efésios, Paulo escreveu dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo de número 20, Paulo também escreve sobre esta morada. Paulo escreve dizendo que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus. Os céus aqui é a morada de Deus, aonde o crente vai passar a eternidade. Capítulo 2 aos Efésios, versículo 6, Paulo escreve dizendo: e nos ressuscitou juntamente com ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a Cristo, nós nascemos de novo. E o nascer de novo aqui significa ressuscitar em Cristo Jesus pela fé. E aqui fala que quando nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com Cristo, e assim o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando eu olho para a Bíblia aqui, em Efésios 2, versículo 6, eu vejo na Bíblia que o crente nascido de novo, o crente que experimentou o novo nascimento, que agora anda em espírito, que está em Cristo Jesus, esse crente, ele desfruta desta morada desde já, porque na verdade, ainda que não entrou no céu, ainda que não viu com os seus olhos a beleza e a grandiosidade desses céus, mas ele já tem no seu coração a esperança e a expectativa, e pela fé, de uma maneira espiritual, o crente já desfruta destas bênçãos que Deus deu a ele em Cristo Jesus. No subtópico 2, no subtópico 3, nós temos aqui o alvo do cristão. O céu é o alvo do cristão. O cristão tem que ter na sua mente, no seu coração, o céu. Ele tem que dormir pensando no céu, acordar pensando no céu, viver a sua vida diária pensando no céu, porque a qualquer momento a trombeta soará, e todo aquele que está preparado para subir aos céus, irá ser levado pelo poder do Espírito Santo até as nuvens, para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E isso será um fato iminente na vida do crente. Quando o crente menos esperar, isto pode acontecer. Então o crente deve estar preparado, e o crente deve ter na sua mente, no seu coração, o céu como sendo o seu alvo. O alvo é aquilo que ele traça como uma meta na sua vida. É algo que ele tem como uma expectativa de alcançar, de chegar aonde ele está almejando. E no subtópico 3, nós vamos ver que o cristão tem o céu como seu alvo, porque não pertence mais a este mundo. Então, o crente nascido de novo, ele já não é mais do mundo, ele não pertence mais ao mundo, apesar de que ele mora aqui no mundo,
ele ainda participa das coisas do mundo, ele ainda interage com as coisas desse mundo, porém, o crente agora, nascido de novo, que está em Cristo, ele tem uma nova pátria. Esta nova pátria é o céu, conforme nós já lemos aqui no nosso texto áureo, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que a pátria desse cristão está no céu. Ou seja, ele é cidadão da terra, porque ainda está aqui, porém também, todavia, este cristão tem uma pátria reservada para ele no céu. É de onde ele também espera, segundo Paulo, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa. O cristão tem o céu como alvo porque ele não pertence mais a este mundo. Colossenses capítulo de número 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu sobre esta nova vida do crente, o crente nascido de novo, que não pertence mais ao mundo. Paulo escreveu, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. As coisas que são de cima aqui são as coisas do céu, coisas que pertencem a Deus que está assentado no trono no céu, de onde Cristo está assentado. Paulo escreveu dizendo, à destra de Deus, à mão direita de Deus. E Paulo também diz no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, o crente nascido de novo, ele tem o céu como seu objetivo, como seu alvo, e ele tem que pensar nas coisas que são do céu, das coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui de baixo. Olha que coisa maravilhosa, o crente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem lá de cima. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3, sobre esta soberana vocação. Que coisa maravilhosa é o crente que tem a esperança do céu, que crê na palavra de Deus. Ele tem este objetivo na sua vida, ele tem como uma meta o céu de gozo, o céu de glória. Paulo, ele escreve sobre essa expectativa do crente de esperar, sempre olhando para o céu. E Paulo fala que este crente nascido de novo, ele precisa olhar como se já estivesse alcançado. Ainda que ele não entrou no céu, ainda que ele não viu com seus próprios olhos a grandeza e a magnitude desse céu, mas como eu já disse um pouquinho mais atrás, que o crente nascido de novo, ele já experimenta desta realidade que é o céu, meus irmãos. Nós já temos dentro de nós esta esperança bendita, esta expectativa. E Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 12, não que já a tenha alcançado o quê? A soberana vocação. O que é a soberana vocação? A soberana vocação aqui, Paulo está tratando da salvação em Cristo Jesus. E esta salvação aqui, quando nós encontramos a Jesus, ela nos endereça para o céu. Paulo então diz, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que, para que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, ele teve um encontro com Jesus em Damasco, e lá em Damasco ele foi orientado agora a pregar o Evangelho,
foi revestido do poder do Espírito Santo e foi transformado. Paulo nasceu de novo para agora ser um cristão, ser um crente. E no versículo 12 ele diz: não que eu tenha alcançado a salvação plena, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo. Esse prosseguir aqui é Paulo dizendo: eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho uma expectativa de chegada, eu vou chegar no céu. E aí no versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o cristão tem um alvo, e o alvo do cristão é o céu. O único alvo que o cristão deva traçar na sua vida é o céu. A Bíblia diz em Hebreus, no livro aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira proposta aqui é o alvo, e a carreira tem como alvo a chegada, e a chegada é o céu. E aí no versículo 2 ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ei, meus amados irmãos, nós temos um alvo, o alvo é o céu. Nós temos que deixar aqui todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, como Paulo escreveu aos Filipenses: esquecendo das coisas que para trás ficam, nós devemos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Deus por Cristo Jesus. Então nós temos um alvo, o cristão tem um alvo. Agora no tópico 2, nós vamos ver a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O que o livro do Apocalipse fala sobre o céu? O que João viu na revelação do Apocalipse? Bem, meus amados, biblicamente falando, novos céus e nova terra é uma transformação completa da criação atual por meio do poder de Deus, ao que podemos denominar de estado perfeito. Hoje, nós vivemos nesse mundo, nós estamos prosseguindo para o céu, mas ainda com muitas dificuldades, problemas, adversidades, enfrentamos doenças, enfrentamos crises, enfrentamos todo tipo de problema nesse mundo, porque nós estamos nesse plano terreno, nós somos naturais, carnais, e temos esta nossa natureza humana. Porém, um dia nós iremos entrar no céu. Mas aqui, no livro do Apocalipse, no segundo tópico, nós vamos ver sobre a descrição do céu segundo o Apocalipse. E aqui nós vemos no capítulo de número 21, Apocalipse 21, sobre um novo céu e uma nova terra que Deus vai criar para que os salvos habitem com Ele na eternidade. E este céu que hoje existe
esta terra que hoje existe, serão transformados. Ou seja, nada do que temos aqui existirá no novo céu e na nova terra, que Apocalipse descreve no capítulo 21. É uma outra realidade, que não contempla a realidade que nós temos aqui. Hoje nós temos uma realidade de céus. Nós olhamos para o céu atmosférico, o céu astronômico. Nós também acreditamos no céu como sendo a morada de Deus. Porém, nós temos a terra também, que é esse plano terreno, onde nós moramos, onde nós temos a nossa habitação, temos os nossos afazeres, onde nós desfrutamos das coisas desta terra. Porém, a Bíblia diz de um novo céu, de uma nova terra, que não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos aqui. Aqui na lição está escrito assim no subtópico 1, o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. Ou seja, depois que tudo isto passar, a abertura dos selos, a desordem na terra, a tribulação e o juízo de Deus, que se dará no capítulo de número 20 do Apocalipse. No capítulo 21 nós temos agora Deus criando novo céu e nova terra, que nós conhecemos na teologia bíblica como sendo o estado perfeito. Por que estado perfeito? Porque naquele novo céu, nova terra, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá corrupção. É o estado perfeito onde Deus estará morando com o homem, e o homem habitando com Deus para sempre. O homem desfrutando da presença de Deus, da glória de Deus, e isso será algo perfeito para sempre. O adjetivo grego aqui, no versículo 1 do capítulo 21, traduzido como novo, é kainos, que aparece no texto e traz a ideia de novo com respeito à forma, no sentido de algo inédito, jamais visto ou experimentado, sem precedente. Então, quando a palavra novo aparece aqui no capítulo 21, versículo 1, dizendo que "e vi um novo céu e uma nova terra", João aqui descrevendo esse novo céu, esta nova terra, João está falando de algo inédito, algo novo, algo jamais visto pelo olho humano, algo que o homem jamais desfrutou, algo que o homem não consegue entender ainda plenamente, porque ele não viu com seus olhos, não ouviu com seus ouvidos, e não conhece este estado perfeito, a não ser pelo que a Bíblia diz. Então aqui o grego kainos é o adjetivo que fala sobre esse algo novo que Deus vai criar, algo que o homem ainda não conhece. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, e versículo 9, Paulo escreveu dizendo: "Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam."
Paulo, escrevendo a sua primeira carta, ele fala sobre coisas magníficas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Paulo diz que estas coisas jamais foram vistas por olhos de homem algum. Paulo diz também que jamais foram ouvidos pelos ouvidos de ser humano algum, e que jamais chegou na mente ou no coração do homem estas coisas, este céu maravilhoso que está preparado. Nós temos uma certa noção do que é céu, porque Deus usa a Bíblia para falar com a gente da maneira que nós podemos entender. Mas o que Deus tem preparado para nós é coisa gloriosa, coisa magnífica, coisa que nós jamais vimos, que jamais ouvimos, que jamais pensamos, é coisa maravilhosa. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo, aleluia, Paulo ele subiu aos céus, Deus o levou até o céu, e a Bíblia diz que Paulo ele contemplou o céu por dentro. Deus mostrou para Paulo as coisas grandiosas do céu. Mas olha o que Paulo escreve dizendo no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo menciona aqui o terceiro céu, ou seja, a morada de Deus. E aí Paulo continua dizendo, versículo 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha, irmãos, o céu é uma realidade para o crente. O céu é um lugar preparado, que Deus tem preparado para ser a morada do crente. Continue crendo, continue perseverando, continue buscando a Deus, continue desejando o céu, porque o céu existe, o céu é uma realidade para as nossas vidas. Paulo diz aqui que ele foi levado até o terceiro céu, ao paraíso. Você se lembra lá, quando Jesus estava crucificado, lá em Lucas capítulo 23, quando à sua direita havia um ladrão, à sua esquerda também um ladrão, e a Bíblia diz que o ladrão que estava à sua direita, ele reconhece Jesus como Senhor, reconhece que Jesus era inocente, que Jesus não tinha feito nada, que Jesus não merecia estar crucificado, mas ele sim merecia, pelos atos que ele havia cometido. Mas ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele ladrão e disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus faz menção do céu. Jesus estava dizendo: hoje mesmo você vai entrar comigo no céu, na morada gloriosa, celestial, o lugar dos salvos, a morada preparada para os salvos. Este lugar é o destino de todo o cristão, é um novo lar, é um lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, ou seja, tudo que existe aqui jamais existirá neste novo céu e nesta nova terra, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 199, no nosso credo de fé, está escrito assim: o novo céu e a nova terra é o destino final dos salvos. E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão, para darem lugar a uma nova criação, isto é, anunciado desde o Antigo Testamento, e é ratificado no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essas palavras proféticas: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, conforme Mateus 24, 35. A promessa divina de que a terra permanece para sempre, significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma, ou seja, a terra será transformada. A palavra profética também anuncia um novo céu e uma nova terra. Quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. Trata-se de uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e da nova terra. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, da santidade e da glória daquele que está sentado no trono. E o fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo indica que novo céu e nova terra não haverá morte nem condenação. Que coisa gloriosa! Isso está registrado na nossa confissão de fé das Assembleias de Deus do Brasil. E nós cremos desta forma. Nós cremos que haverá um novo céu, uma nova terra, conforme está descrito em Apocalipse, capítulo de número 21. Agora, no subtópico 2, nós vamos ver sobre a linda cidade como sendo a nossa morada. Esta cidade é a Nova Jerusalém de Deus, que está descrita também em Apocalipse 21, versículo de número 2, diz: E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João vê a cidade santa descendo do céu, a Nova Jerusalém descendo do céu, adereçada como uma noiva para o seu marido. E no versículo de número 3, João ouve uma voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João diz que esta Nova Jerusalém é a morada dos salvos, é o lugar aonde os salvos habitarão com Deus, e Deus habitará com eles. Olha que coisa maravilhosa. A Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar em que os santos habitarão. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e também o versículo 23, sobre esta morada, sobre o lugar onde Deus morará com o homem, e o homem desfrutará desse grande privilégio. Versículo 22 de Hebreus 12 diz assim: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, oh, aleluia, glória a Deus, a Jerusalém celestial, a morada de Deus. Está falando aqui que os crentes chegaram a esta cidade santa.
a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, e aos milhares de anjos. E aí o versículo 23 diz: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Está falando desta morada eterna, onde nós iremos entrar naquele grande dia, e assim nós desfrutaremos o gozo eternal, a alegria eterna na presença de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, glorificando a Ele e desfrutando de tudo que Ele tem preparado para nós. A Bíblia diz ainda, Filipenses 3:20, Paulo escreveu dizendo: mas a nossa cidade está no céu, da onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma cidade preparada para nós no céu. Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade e o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo o sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir um pouco sobre esta bem-aventurança que você tem? Esta expectativa, esta esperança de céu? E como é o céu? Se você já parou para pensar, eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo encheu o teu coração, te alegrou. E quero dizer para você, no capítulo 21 do Apocalipse, nós temos aqui duas divisões. Do versículo 1 ao 8, nós temos aqui João falando sobre o novo céu, nova terra, esta Jerusalém que desce do céu. Temos também esta morada de Deus com o homem. Mas João diz que Deus limpará do olho do homem toda lágrima, naquele lugar não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas a partir do versículo 9, nós temos uma descrição desta cidade santa. As medidas, como ela é, o seu fundamento, os seus muros, as suas portas. Lá diz também que o cordeiro é a lâmpada daquela cidade, as portas não se fecharão. Que coisa maravilhosa! Você pode depois meditar na sua casa, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Mas, ainda o subtópico 3, nós vamos ver sobre onde nós estaremos, e este lugar é o lugar aonde Deus está. Nós temos essa expectativa, a expectativa de estar aonde Deus está. Primeiro porque nós entendemos que céu só é céu, porque lá tem presença de Deus, e a presença de Deus lá é plena. Lá nós desfrutaremos plenamente de todas as bênçãos, de toda a glória e desta presença maravilhosa de Deus na nossa vida. O céu só é céu porque lá é plenamente presença de Deus, glória de Deus e Deus habitando naquele lugar. Então nós temos esta convicção que nós estaremos lá porque Deus lá está, porque lá é a morada de Deus. E temos essa convicção porque nós cremos pela palavra de Deus nesse céu que é descrito na Bíblia. Então, Apocalipse 21 também tem uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita. Está falando desta jornada que chega agora ao seu fim. Está se concretizando, onde o crente estará eternamente habitando com Deus, conforme o Senhor Jesus mesmo disse, que ele iria para o Pai, mas voltaria
e nos levaria para estar com Ele. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus dando instruções aos seus discípulos, Ele fala desta morada, Ele fala desta santa cidade preparada para os salvos. E aí no capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que coisa linda. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus está falando da morada celestial. Jesus está dizendo que Ele iria para o Pai, subiria para o Pai, e quando tudo estivesse preparado, Ele então voltaria para levar os seus até a morada do Pai. Aqui está falando, logicamente, sobre o arrebatamento da igreja, sobre Jesus tirar a igreja deste mundo e levar para o céu. É o que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, onde Paulo também escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 51. Aí Paulo falando, Jesus também falando desta realidade do céu, desta morada, aonde Deus habita, onde o crente um dia vai morar também, porque lá é o lugar da chegada do crente, é a trajetória do crente leva ele para o céu. Lá é o ponto final, aonde começa ali uma eternidade, uma vida eterna com Deus. Tudo isso se tornará uma realidade no futuro, quando da nossa união com Deus, pois nós seremos o seu povo e Deus o nosso Deus. Ou seja, é uma realidade que vai acontecer futuramente, quando nós não sabemos. Poderá ser em duas ocasiões. Você é crente, salvo em Jesus, e se porventura chegar o momento da passagem, do passamento desse crente, ele, como Jesus disse para aquele ladrão no paraíso que se arrependeu, Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então, o crente que dorme no Senhor, conforme Paulo também escreveu, ele descansa no Senhor, o seu corpo fica sepultado, mas a sua alma vai para o paraíso. Então, nesse sentido, nós já começamos a desfrutar desta morada, porém não é plenamente, porque o novo céu e a nova terra ainda não foram inaugurados, e o crente passará a desfrutar plenamente quando forem inaugurados o novo céu e a nova terra. Mas aqui nós já vemos que é uma realidade para o futuro do crente, quando da nossa união com Deus, pois Apocalipse 21 e 3 diz que João viu que de Deus havia um tabernáculo, e esse tabernáculo aqui é a morada, é o lugar onde Deus habita com o homem, pois que o homem também habitará com Deus. Nós estaremos com o Senhor, nós temos esta esperança de estar com Ele aonde Ele está. Por isso que nós não acreditamos que, como muitos acreditam, que quando morre, tudo acaba por aqui. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo escreveu dizendo: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que esperar em Cristo nesta vida, mas também para a vida eterna que se dará no céu. Mas ainda o subtópico 2 desse tópico 3, nós temos: as lágrimas cessarão. Isso acontecerá quando o cristão entrar no céu definitivamente. Quando o cristão começar a desfrutar desta realidade. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, aqui está falando de lágrimas, e lágrimas aqui simbolizam tristeza, sofrimento, tragédias humanas e outros diversos males que nós experimentamos aqui neste plano terreno, como homens, como seres humanos. Nós somos humanos, estamos sujeitos a todas estas coisas. Nós temos tristezas, nós padecemos sofrimentos, nós experimentamos tragédias, muitas vezes perdemos um ente querido, pessoas que nós amamos, nós temos momentos de dificuldades, momentos difíceis na nossa vida, passamos por momentos de muitas tristezas, mas a Bíblia diz em Apocalipse 21:4, que no céu, todas estas tristezas, todos estes sofrimentos, todas as tragédias humanas e outros males qualquer serão banidos. Lá nós nunca mais desfrutaremos destas tristezas, problemas, adversidades que são encontrados aqui neste mundo. Lá nós desfrutaremos da glória e da presença de Deus. Porque todas estas coisas desaparecerão? Porque a Bíblia diz que todas estas coisas passarão. Como eu já disse um pouco mais cedo, que a Bíblia diz em Apocalipse 21:1, que a palavra novo aqui é o adjetivo grego kainos, e isso significa algo novo, nunca, jamais experimentado, algo inédito na vida do homem. Ou seja, a tristeza, a dor, o sofrimento, as angústias, as adversidades passarão e não mais existirão. Mas agora é um novo plano para a nossa vida. É algo novo, uma realidade nova, onde nós desfrutaremos da presença e da glória e de todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. Todas essas coisas passarão, conforme Apocalipse 21:5, que diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha que coisa maravilhosa, Deus dizendo: eu faço nova todas as coisas. E Deus ainda manda João escrever: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras, são fiéis, porque saíram da boca do próprio Deus. Pois a promessa de que tudo vai mudar para melhor, ela é revigorante e um conforto para a nossa alma. Nós temos esta promessa, que nós vamos desfrutar do céu, onde nós desfrutaremos de tudo novo, novo céu, nova terra, onde nós não mais sofreremos, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, nem choro, nem lágrima, nem morte, nem condenação, porque essas primeiras coisas já se passaram. E Deus disse: eis que faço novas todas as coisas. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo fala sobre esta realidade, a realidade do céu, onde nós desfrutaremos
desta coisa, desta cidade maravilhosa, dessas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Versículo 18 do capítulo 8 aos Romanos, Paulo escreveu: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória que há de ser revelada, e ela não se compara com as aflições deste tempo presente. Nem morte, nem dor, nem tristeza, nem pranto, nem sofrimento, nada pode se comparar com a glória que Deus tem reservada para aqueles que amam a Ele. Louvado seja Deus. No subtópico 3, o céu como o repouso eterno do crente, o lugar do crente repousar, descansar, lugar do descanso. E aqui nós precisamos entender uma coisa: a expressão repouso nada tem a ver com tédio. Não que lá no céu nós vamos ficar deitados em uma rede ou em algum outro lugar, só descansando, repousando. Não, não é nada disso. A Bíblia diz que no céu haverá constantes atividades. O crente vai para o céu, mas ele vai estar em constante atividade. Lá o crente vai ter as suas atividades. Então, quando a Bíblia fala sobre repouso, não tem nada a ver com tédio, não tem nada a ver com ociosidade, não tem nada a ver em ficar o tempo todo parado, sem ter o que fazer, como se o céu fosse um lugar vago, onde o crente não tem nada para fazer. Não é nada disso. 1 Coríntios, capítulo 13 e 12, a Bíblia diz que no céu o crente tem a atividade para estar diante de Deus. Olha o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos a Deus face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo, ele diz aqui que lá no céu nós teremos um corpo glorioso como o corpo do Senhor Jesus, e lá nós veremos a Deus face a face. Você imagina você estar diante da face de Deus, você contemplando Deus. Será que você vai conseguir ficar ocioso? Vai conseguir ficar parado? Quando a expressão repouso está escrita na Bíblia, ou o lugar do descanso, não tem nada a ver com tédio ou ociosidade. Então, na presença de Deus a gente tem constante atividade. Apocalipse 19, versículo 1 a 8, Apocalipse 19, versos 1 a 8. Nós temos também o crente regozijando-se na presença de Deus, dando glória a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, contemplando o resplendor de Deus, contemplando Deus, contemplando a glória de Deus, na presença de Deus. Do céu o crente adora a Deus, o crente se prostra, o crente louva, o crente glorifica o nome do Senhor. Apocalipse 22 e 3 também diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ou seja, o crente que vai para o céu, ele vai ter atividade lá, ele vai servir a Deus, ele vai reinar com Cristo, ele vai obedecer ao mandado de Deus, e haverá muitas atividades para este crente quando ele chegar no céu. Quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará das suas fatigas, cansaço e exaustão presentes
hoje aqui neste mundo. Então, quando nós falamos de repouso, de descanso eterno, nós estamos falando do fato do crente não mais se fatigar, do crente não mais se exaustar, não mais ter cansaço como nós temos aqui. Esta exaustão do crente não haverá mais. Nós muitas vezes estamos cansados, fatigados, estamos sem força, sem vigor, mas no céu não, no céu vai ser diferente. No céu não haverá nada disso. No céu nós adoraremos a Deus eternamente, nós glorificaremos ao Deus eternamente, nós serviremos a Deus eternamente, nós trabalharemos em prol do reino eternamente, estaremos eternamente na presença do Senhor. Apocalipse 14, versículo 13, João escreveu sobre isto, 14, 13 de Apocalipse, está escrito: eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e que as suas obras os sigam. Então, esse trabalho que Apocalipse fala aqui, desse descanso, é o trabalho aqui no mundo, é as fatigas do mundo, é o cansaço do mundo, para que agora descansem eternamente na presença do Senhor. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, com verdadeira esperança, conforme Colossenses 3:2, que diz que se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que estão em cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, o nosso Pai. A conclusão da nossa lição nos diz: portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. O crente tem um alvo a prosseguir, a jornada a caminhar, e esta jornada tem que ser feita para o céu de glória. É o alvo de todo salvo em Cristo. Todo aquele que nasceu de novo tem essa expectativa, essa esperança e este alvo de chegar no céu. Bem, meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição. Hoje, nesta manhã, nós estudamos a lição 3 desta revista, dia 21 de abril de 2024, o céu, o destino do cristão. Eu peço a Deus que o Espírito Santo continue falando em teu coração. Espero que você tenha sido edificado com esta aula e que você, em nome de Jesus, nunca perca a esperança do céu, mas que você creia cada dia mais se santifique, cada dia mais busque a Deus e sirva a Deus, até que você chegue plenamente na presença dEle e desfrute desta bem-aventurança no céu. Eu quero orar com você, a você que me acompanha aqui no templo e também a você que me acompanha pelas redes sociais. Nesta manhã, eu quero louvar a Deus pela minha oportunidade e quero orar em nome do Senhor Jesus, para que Deus aplique a sua palavra no teu coração, a você que ouve esta palavra, que ouviu esta palavra nesta manhã. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar nesta manhã em tua casa, te servindo, te adorando e ministrando esta aula. Pai, que o teu Espírito nesta manhã, o Espírito Santo, ele possa levar esta palavra ao coração de cada um dos teus filhos e também aplicar esta palavra em cada coração, para que cada um dos teus filhos, Senhor, creiam cada dia sobre o céu, acreditem e desfrutem desta esperança até que chegue
plenamente na presença de Deus e desfrute do céu na eternidade, na presença do Senhor, Pai. Pai, dá-nos agora uma tarde abençoada na presença de nossos familiares, Senhor. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção. E logo mais, Senhor, à noite, às 18h30, Senhor, que nós possamos estar novamente aqui no templo, adorando ao Senhor, glorificando o Teu nome no culto denominado culto da família, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor continue abençoando a cada aluno da escola bíblica dominical, a cada professor, Pai, a esse departamento da nossa escola. Pai, é o que eu te peço e também te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.